SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aquele que também não conhece a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, e quero compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus, essa palavra que nos instrui, que nos consola, que nos conforta e que nos ama de uma forma sobrenatural. Mas, pastor, a palavra me ama? Amados, quando nós estamos falando da palavra, é a revelação do próprio Deus, trazida a nós por intermédio de homens inspirados por Ele. Algumas pessoas relutam e falam constantemente, mas, pastor, a palavra, mudaram muita coisa. Tem coisa ali que homens inventaram, né? A palavra de Deus, em toda a sua trajetória, foi escrita por judeus, por pessoas que caminhavam, que viram o sobrenatural de Deus, o poder dele se aperfeiçoando no Antigo Testamento, que falavam através dos profetas, dos sacerdotes, onde tinha manifestação de Deus para os homens, para aquela região, e no Novo Testamento através da revelação do próprio Jesus Cristo, vindo como homem 100% e 100% Deus. Algumas pessoas trabalham numa intriga disso, falando, mas se ele fosse 100% Deus, não passaria por o que passou. Mas se ele veio como homem, passou, e suportando como homem, passou, revelando como próprio Deus a sua identidade do Pai de amor, do Pai de glória, cumprindo com a sua missão de morte e morte de cruz, e depois a ressurreição. Amados, a palavra de Deus nos revela algo tremendo. Aqui no capítulo, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala aos coríntios sobre o desígnio dos efeitos das aflições, a qual ele poderia falar com muita ênfase porque ele viveu isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele começa falando sobre cumprimento do seu ministério com fidelidade. O princípio de Paulo de integridade era cumprir com o seu ministério com integridade. Agora, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18, olha o que diz. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que coisa tremenda. Que instrução poderosa de um homem que viveu situações difíceis e até de morte. Quando estava em Listra, foi espancado, apedrejado e foi lançado fora da cidade, como morto na Ásia, né? Sofreu essas opressões de uma forma absoluta ao ponto de, se nós olharmos, ao ponto de desistir. Entenda um pouquinho, amados. O apóstolo Paulo foi Deus? Foi parecido com Jesus? Se pareceu porque a palavra dele diz que ele desejou ser parecido com Cristo sem sequer vê-lo. Ele ouviu a voz de Jesus. Não caminhou com Jesus como os demais discípulos. Agora, este homem fala que esta revelação do que ele viveu, eu e você, quando nós nos colocamos numa condição, num projeto ou num propósito, e temos uma convicção, algo dentro de nós, que nós vamos até pessoas, diante do Sinédrio, por exemplo, diante das autoridades legais aqui na cidade, e falamos, não, mas é assim que está acontecendo, isso é verdade. E de repente alguns homens da comunidade olhassem para nós e falavam, esse homem eu vou perder porque está parecendo a verdade, eu tenho que anular o que ele está falando. E a única forma de anular isso é calar a boca dele, é matá-lo. É isso que pensaram a respeito de Paulo. Agora, olham para mim e para você,
pegam você. Pense agora você sendo retirado do local que você estava, usurpado daquele lugar, puxando as suas vestes pelo cabelo, pelos braços, já batendo em você, machucando, apedrejando você como se fosse para a morte, porque você teria que calar a boca, teria que parar de falar, e jogassem você para fora da cidade para que você fosse embora. Ou se estivesse morto, acabou. Mas se estivesse vivo, vai embora. Aí Paulo pega, levanta no dia seguinte, talvez todo doído, todo machucado, dilacerado por pedras, por chutes, por agressões, e volta a pregar. Este homem só pode ser um louco, né? Está brincando com a morte? Não, amado. Ele não estava brincando com a morte, ele estava querendo a vida para outras pessoas. Por isso ele continuou, por isso ele perseverou. Por isso esse homem tem a revelação e pode falar com absoluto esclarecimento. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o vosso homem exterior se corrompa, ou seja, seja dilacerado, se corrompa, se perca, ou seja, seja ferido, machucado, aconteçam coisas que abalam a nossa estrutura física, emocional, espiritual, mas o homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque esse espírito de confiança plena em Deus, essa motivação clara de que Deus é maior nas nossas vidas, faz com que eu me torne forte, com que eu me torne, com que eu suporte as adversidades exteriores, do meu homem externo, da minha mulher externa, você mulher, você externamente. Sabe, uma cicatriz pode ser coberta por maquiagem, mas uma cicatriz interior precisa, mas ela está sangrando, ela precisa ser curada por Jesus. Não há remédio. Às vezes você tem uma enfermidade, mas pastor, o médico vai lá e dá um ponto, tira isso, faz aquilo, faz isso. Sim, mas cicatrizes interiores, a qual eu estou falando, é que você tem, que não é uma enfermidade, são dores interiores que você tem, são coisas que estão te consumindo, rancor, ódio, pensamentos do passado, pensamentos ocultos, condições que impuseram para você que não foram resolvidas ou mal resolvidas. Agora, Deus fala que o teu homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda comparação. Esse peso de glória é entender que eu sou dele e ele é meu. Pastor, como? Que história é essa que eu sou dele e ele é meu? Eu sou de Jesus e o meu Jesus é meu. Pertencemos um ao outro como fidelidade, como uma aliança plena, inabalável, como uma aliança que não pode ser anulada, a não ser que eu não queira mais. Porque Jesus jamais anularia uma aliança que ele fez com os seus filhos. Deus, amados, ele estabelece algo tremendo, ele tem uma aliança para aqueles que o amam e o temem. Essa aliança é uma aliança precisa que não pode se romper pelo homem e por ninguém, a não ser, exceto por você que não deseje estar na presença dele. Por isso, nós precisamos entender, não atentando nós nas coisas que se veem. Nós vemos muitas coisas que nos desanimam. Situações que nos fazem parar, que nos fazem guerrear com nós mesmos e com pessoas. Agora ele está falando, porque as que se veem são temporais, são passageiras. Trazem para nós um peso que não é de glória, um peso de iniquidade, um peso de derrota, um peso de opressão, que vai passar, é temporal, é passageiro. Mas quando nós entendemos quem é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quem é o nosso socorro? É o nosso Deus. Às vezes nós olhamos, amados, para os nossos irmãos em Cristo, e eu respeito muito porque eu tenho amigos, eu tenho parentes que são católicos, espíritas e alguns são evangélicos. Eu respeito o espírita? Sim, todos eles. Eu tenho que respeitar os católicos? Sim, todos eles.
são irmãos, né? E eu preciso respeitá-los. Agora, honra somente a quem tem honra. Respeitar, eu preciso respeitar a todos. Existem algumas orações e Deus nos mostra, Jesus nos mostra como oração dominical ou a oração que deveria ser feita é o Pai Nosso, que todos fazem, até no centro de Umbanda. Você já imaginou isso? Até aqueles que não proferem a Jesus, não proferem Jesus como único e total Salvador, não têm a referência à palavra de Deus e a Jesus. São espíritos, outros deuses, outros espíritos, entidades, denominadas entidades. Agora, eu e você que passamos por isso, ouvimos uma mensagem e uma oração. A oração não pode ser dedicada a outra pessoa, a não ser a Jesus, mas a palavra nos ensina isso. Então, se você crê em Deus, se você é evangélico, é católico, é espírita e crê em Deus, o que você entende com isso, com a oração dominical, a oração que Jesus... Pai nosso que estás no céu, a referência é o Pai Nosso. Pai Nosso. Abba Pai, Paizinho querido. Quando nós colocamos alguém acima do Pai e pedimos para que ele ou ela anule os nossos pecados ou interceda por nós, o que eu estou dizendo? Que quem morreu pode interceder por mim. Agora, mas pastor, Jesus morreu. Jesus morreu, mas está vivo. A palavra de Deus nos revela que ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme a palavra de Deus nos ensina. E se ele está vivo, eu não estou mais pedindo intercessão ou clamando a um morto. Eu estou clamando ao Abba Pai, ao único intercessor. Então o único intercessor é Jesus Cristo, não há outro. Então a minha oração, a minha súplica deve ser: Senhor Jesus, por gentileza, interceda por mim junto ao Pai. Senhor Jesus, se compadeça da minha vida, das minhas transgressões, porque eu me arrependo diante de Ti. Agora, quando eu coloco uma outra figura, um outro homem ou uma outra mulher, Paulo, apóstolo Paulo, se compadeça do meu pecado, me ajude, interceda ao Pai junto ao Pai por mim. O apóstolo Paulo está morto. Todos os demais estão mortos. Homens, mulheres. João, Tiago, os irmãos de Jesus, José, Maria, todos estão mortos, amados. Todos morreram. A palavra de Deus diz que eles ressuscitarão primeiro porque estavam em Cristo. A palavra de Deus nos revela isso. Mas nenhum deles está vivo. O único que está vivo é Jesus Cristo. Então nós precisamos entender de uma vez por todas, amados, não mudem a palavra. E por isso a palavra de Deus nos revela: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra liberta é porque eu leio, eu absorvi e a entendi, compreendi que o único e total e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Então, quando o nosso homem interior se renova, como a palavra está dizendo, para as coisas temporais são essas coisas que acontecem em nossas vidas e essas revelações equivocadas que acontecem na tua vida. Agora, uma revelação profunda e espiritual diz que eu preciso acreditar somente no Deus vivo, no Abba Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. É a Trindade se aperfeiçoando e se tornando notória na minha e na tua vida. Não há nenhum outro e ninguém mais a qual eu possa clamar. Por isso, amados, confie somente em Deus. E essa leve, momentânea tribulação e que agora vai trazer peso de glória para mim e para a tua vida é dizer: Senhor, por tantos anos eu errei, eu pequei contra Ti. Não acreditando fielmente nisso e até fazendo uma oração, uma reza, uma súplica equivocada. Mas agora eu conheço, não só de ouvir falar, mas da revelação da Tua palavra que não oculta a verdade. A Tua palavra que revela a mais profunda e absoluta verdade e que diz que ninguém pode vir ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém pode interceder pelo seu pecado, pela sua vida, a não ser Jesus Cristo. E esse peso de glória faz com que você seja tocado pela palavra e possa compreender que a tua trajetória de vida depende
do Espírito Santo, o Consolador. Porque Jesus atribuiu a Ele mesmo voltando junto ao Pai. Mas não vos deixarei só. Ele declara, e Ele não deixou nenhum outro apóstolo no seu comando ou no seu lugar. Ele deixou o que faz parte dele, o Espírito Santo de Deus. Você entende isso, amado? É claro que entende. Basta você se posicionar, porque a revelação já foi trazida até você. A palavra de Deus de verdade já foi trazida até você. Não se perturbe, não acumule pecados sobre a tua vida que você já sabe que está errado. Anule esses pecados e se coloque diante de Deus, renunciando àquilo que você fazia para viver a vontade permissiva de Deus. Que essa palavra possa tocá-lo de uma forma tremenda para que você entenda a revelação de Deus e o peso da glória de Deus, que é verdade, que é profundidade, que é absoluta e que é uma palavra de justiça plena na minha e na tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.